Torcedor do São Paulo, o tricolor está eliminado da Copa do Brasil. Ontem não conseguiu reverter o resultado do jogo de ida no Morumbi. Está eliminado. Vamos ver aqui o que a mídia falou dessa partida. Teve também polêmica da arbitragem, né? Um lance ali que era lance para cartão vermelho. E a mídia repercutiu aqui, analisou esse lance. Deixar os créditos do vídeo à ESPN Brasil, link na descrição. Mas agora essa enrolação, bora pro vídeo, galera. Hoje alternou estratégias do primeiro para o segundo tempo. Ao longo do decorrer desses tempos também mudou a sua forma de jogar. Mas foi melhor hoje no jogo, embora hoje não tenha vencido. Pois é. Seria mais justo o Galo ter vencido hoje e não ter vencido o jogo do que no Morumbi. Da ida no Morumbi. Mas o que aconteceu foi que ele hoje sai com empate e até o último instante. O Caleri está reclamando uma barbaridade no último lance de ter sofrido uma cotovelada ali numa bola aérea, né? Saiu xingando, reclamando com a arbitragem e tal. Mas até o último instante o São Paulo teve a possibilidade de, embora no final, já no desespero, sem muita organização, mas teve a possibilidade de buscar o gol de empate que levaria a decisão para os pênaltis. Acho que no jogo de hoje dá para dizer que, embora tenha sido melhor, não venceu o Galo, que se classificou ainda assim pela vitória no jogo de ida. O primeiro tempo é que ele teve, no início, um domínio aparente do jogo, até que o São Paulo encaixou a marcação. Sim. Depois o São Paulo conseguiu reequilibrar as ações. E aí no segundo tempo, sim, ele começa um pouco mais atrás, ele é Atlético, mas nas estocadas que dava no ataque era sempre mais perigoso do que o São Paulo, quando o São Paulo chegava ao seu ataque. Acho que está em boas mãos no somatório dos dois tempos, dos dois jogos, dos 180 minutos. Sim. Mas destacando que foi um duelo muito parelho, como a gente imaginava que seria. Sim, sim. Talvez o confronto a gente tinha mais dificuldade de cravar, né? Quem poderia passar ali um favoritismo, né? E a gente fala do jogo hoje, do Atlético ter sido melhor, a gente viu as imagens aí, por exemplo, do Rafael sendo uma das grandes figuras aí desse jogo, né, Jean? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite para você, boa noite para os companheiros. Sim, acho que, na verdade, o Atlético ter sido melhor é justamente por isso. É porque o Rafael fez boas defesas, né? 3 ou 4 boas defesas. O São Paulo leva só os 35 do segundo tempo, consegue criar realmente uma grande chance de gol. Então, acho que, sim, nesse aspecto, o Atlético foi melhor, porque teve as melhores chances do jogo, mas não foi um Atlético dominante em nenhum momento. Então, acho que lembro até que a gente falava, ao final do primeiro jogo aqui no Linha de Passe, que talvez o resultado de São Paulo fizesse com que o Atlético se comportasse de uma maneira muito parecida com o que a gente viu no Morumbi. Sim. E foi de fato o que aconteceu, porque acho que o Atlético, em momento algum, foi aquele time avassalador, que saiu para cima, que marcou o São Paulo alto. Não, inclusive o São Paulo teve mais posse no primeiro tempo, teve mais posse no segundo tempo. Ainda assim, o Atlético foi o time que conseguiu criar as melhores chances, muito graças ao Hulk, né? As chances que ele criou para o Paulinho no primeiro tempo, aquelas duas boas possibilidades. Mas foi um Atlético, e acho que isso chama atenção, porque era, até o jogo contra o São Paulo aqui no Morumbi, era um jogo em que era um Atlético que a gente dizia que era muito frágil defensivamente. E no fim das contas, eu acho que o Atlético passou a ser mais pragmático nesses confrontos contra o São Paulo, nos dois, tanto aqui como em Belo Horizonte. Ele acaba sendo um time que joga realmente com as linhas mais baixas, que procura uma transição mais rápida. Acho que, de fato, a vitória em São Paulo foi exagerada pelo que foi o jogo. Mas jogou pelo empate no Morumbi. Exato, jogou completamente pelo empate e conseguiu um gol. E eu estou de acordo com o Eugênio. Talvez fizesse mais sentido que 1-0 tivesse sido hoje do que aqui em São Paulo, mas de qualquer maneira, sim. Acho que muito mérito para o Atlético também por ter entendido quais eram suas fragilidades, né? Era um time muito frágil defensivamente e foi um time que praticamente não sofreu diante de um São Paulo que hoje é um time forte, é um time que consegue produzir e que não produziu praticamente nada de grandes chances nesses dois confrontos contra o Atlético. O Atlético, tanto no melhor momento do Milito, que foi a chegada, quanto no momento onde, né, parece que o Atlético está mandando para trás, e é normal, o Atlético é um time que sofria muitos gols, né? O Atlético sempre sofrendo muitos gols, sofreu goleadas, inclusive de Palmeiras, de Vitória, de Flamengo, enfim.
E é um Atlético que, por exemplo, um confronto contra o São Paulo, ele joga 180 minutos, ele não sofre gol do São Paulo. Tem uma questão da postura em campo. É isso. É isso. Quando você joga com a defesa mais alta, perde a bola, essa defesa está desprotegida, ou, como aconteceu nesses 2 jogos, quando você não prende essa bola no ataque e protege melhor a sua última linha. É o que acontece nesse duelo. Por isso, Birner, que eu achei que na somatória dos 180 minutos foi um Atlético um pouco melhor, porque a estratégia do Atlético funcionou melhor. A gente definiu uma estratégia no Morumbi, por exemplo, foi uma estratégia que funcionou, foi até melhor do que a encomenda, porque o Atlético jogou para empatar e saiu daqui com 1-0, o que fez com que o Atlético pudesse repetir uma estratégia de certa forma hoje. Então, acho que em termos de estratégia, aí o Atlético foi melhor. Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, Eugênio, Jean, Calçade, aos fãs e às fãs do esporte. Se você for contar como a clareza de uma chance de fazer gol para definição do que é jogar melhor ou não, o Atlético foi melhor. Porque a única chance construída, para mim, foi uma só, claríssima. Paulinho tem 2, uma boa chance. Rafael pega a segunda chance do Paulinho, para mim foi uma defesaça do goleiro do São Paulo. Foi a chance mais clara criada no jogo de hoje. A chance mais clara que o São Paulo ia criar, o Júnior Alonso impediu fazendo uma falta por trás, num lance bem discutível, se era lance de amarelo ou lance de vermelho, que foi num erro do Atlético. Né? Eu acho que... tinha o Fux ali, que aí tem a discussão, que a gente vai falar daqui a pouco. A gente vai falar disso depois. Eu acho o seguinte, as 2 estratégias funcionaram. Porque o Atlético, tecnicamente, os 4 jogadores mais avançados são jogadores do nível que o São Paulo não tem. Talvez o Lucas, sim, jogaria no Atlético. O Caleri, perfeito, mas Hulk e Paulinho fazem uma dupla extremamente respeitável. O São Paulo não tem um jogador no nível do Scarpa pelo lado, não tem um jogador no nível Arana, apesar de ter bons jogadores. Tá? Só esses do Atlético são melhores. E mesmo com o Atlético tendo mais possibilidades de construção, ofensiva, de conclusão, o São Paulo coletivamente se impôs em ambos os jogos. O Atlético, eu não acho que o Atlético hoje escolheu ficar recuado. Eu acho que quando ele tentou sair, em grande parte do primeiro tempo, ele não conseguiu, porque a marcação alta do São Paulo foi muito bem feita, extremamente bem executada, e o Atlético foi obrigado pelo São Paulo a jogar apenas no contra-ataque. Não que o Atlético não quisesse movimentar em alguns momentos, adiantar suas linhas, pressionar, nos recuar, usar o contra-ataque. Eu acho que o Milito preparou o time, ou queria que o time tivesse mais alternativas coletivas. E o São Paulo, porque é muito bem treinado, e hoje tem uma sacada assim do Zubeldia, do Lisiero, que é um jogador que nunca se firmou no São Paulo de fato, que fez uma senhora partida na ausência do Bobadilha. O São Paulo não tem o Pablo Maia, não tem o Alisson, não tem o Bobadilha. 3 dos seus volantes. Né? E o São Paulo não tem um elenco no nível do elenco do Atlético. Então eu acho que se você for olhar pela chance clara, perfeito. Agora, eu acho que ambos os treinadores conseguiram fazer as suas ideias funcionarem. A do Zubeldia não funcionou porque o Lucas perdeu um gol no jogo de ida e ele jogou muito bem o Lucas, porque o Arboleda errou, e o gol que o Arboleda tem uma dificuldade de compreensão é o gol que resolve a classificação na Copa do Brasil, no jogo do Morumbi. E hoje, no único erro que teria do Júnior Alonso, que para mim foi o melhor jogador do Atlético, uma partidaça do Júnior Alonso, ele fez a falta, não aconteceu o gol. E por um detalhe, num confronto para mim extremamente equilibrado, do coletivo e da personalidade do São Paulo contra um Atlético se adaptando e mais técnico, passou a equipe que aproveitou melhor o erro do adversário. É verdade. Lembrando, né, São Paulo, o atual campeão da Copa do Brasil, então fica pelo caminho aí, o que aumenta ainda o feito desse Atlético Mineiro, que parece que, eu falei aqui, né, Calçade, no começo avassalador do Milito, depois uma queda de rendimento, de produção, perde jogador para a Copa América, muita gente lesionada também. Teve um dia aí que tinha 10 jogadores fora da lista ali, muitos titulares ali do Milito. Mas parece que é um Atlético que, se no Campeonato Brasileiro realmente não empolgou, não decolou, nas Copas as estratégias vão funcionando, tanto na Libertadores quanto agora também na Copa do Brasil. William, boa noite. Boa noite. A todos. Porque o que eu assim, a gente isso que você coloca, a gente fica sempre se questionando, né? Tentando entender o porquê que as coisas acontecem no futebol. E aqui no futebol brasileiro você tem uma série de questões que atrapalham o rendimento, né? Que elas tiram rendimento, tiram jogo, tiram beleza que muitos querem. O que eu vejo, todo treinador quando chega, e treinadores que fazem escolhas diferentes, têm sacadas. Por que fez o Milito?
Ô Scarpa, você vai voltar a jogar no lado que você já conhece, vou liberar o Arana, o Scarpa, coloco 3 zagueiros, eu vou ter esse trabalho de meias pelo lado direito com o Scarpa. O Arana é um lateral que vai no fundo, mas é um cara que sabe jogar futebol. Tenho 3 atacantes, sempre pensava assim, depois chega o Bernard. Então é um Atlético que as decisões funcionaram imediatamente. E isso vale para muitos times. Quando o treinador que toma decisões precisa treinar esse time, porque aí o time já passou da fase apenas das escolhas, agora eu preciso desenvolver. Aí os times fazem assim, você não consegue fazer. Então eu vejo isso no Galo e aí é um trabalho de recuperação, porque os adversários já estão mapeando. Tal. Eu não gosto muito dessa ideia de que o time foi mapeado, ele não joga mais. Embora até o Guardiola outro dia tenha dito, né, que ele vive mudando o Manchester City, porque ele tenta estar sempre à frente dos adversários. Mapear é mais difícil, mapear até num nível desse. Aí é complicado. Desse, né? Mas quando você faz bem feito o que você tem para fazer, você funciona. O time tem uma excelente bola parada. Ele continua fazendo gol o ano todo, os adversários sabem disso. E ele continua fazendo. Então, acho que a gente tem que ficar no meio termo. O que eu vi no jogo de hoje você tem 2 equipes que... Cadê os meias, articuladores? Pode ser um volante com essa capacidade, pode ser aquele volante que sabe sair, chegar e também defender, que é o ideal no mundo do futebol. Mas onde eles estavam? Eles não estavam. O São Paulo estava machucado. E o São Paulo, então, ficava com o Wellington Rato, o Lucas, que vinha, teoricamente, ele não é um jogador do lado esquerdo, mas ele ocupa na escalação essa vaga, mas ele está por dentro com o Luciano, vem o Wellington Rato produzindo para o Caleri, o lado esquerdo apresente-se, Wellington. Vai que é sua, porque esse corredor é teu. Não tinha esse corredor, não tinha o meia, então é o time de ficar tentando um passe para a chegada de frente para o gol, pegando as costas da zaga. Mesma coisa o Atlético, com o Hulk carregando e conduzindo, com o Paulinho, com o Bernard. Não era o jogo, o Scarpa não conseguiu brilhar nesse sentido. Então, ele ficou engraçado que o Atlético parecido. tem esses caras, né? Porque o Scarpa é esse cara, o Bernard é esse cara, mas o Bernard não tem conseguido ser. O Bernard não tem conseguido. Quero ver se é esse cara, né? Mas assim, ele não estreou. Sempre foi um atacante, né? Não, eu sei, mas o que eu quero dizer é que ele tem sido escalado para fazer isso. Porque ele não tem sido escalado do lado, né? Ele tem sido escalado para fazer essa função de armador. O Scarpa é um cara com uma capacidade de armar enorme também. Hoje, quem fez isso e que foi o cara que criou as grandes chances do jogo foi o Hulk. Sim. Foi o Hulk voltando e sendo ali o arco para que o Paulinho tivesse as oportunidades, que o Rafael acabou intervindo muito bem. Hoje, a diferença dos dois, claro, você acabou de falar, né? Quem seria titular? Talvez o Caleri, mas é difícil porque tem o Hulk. O Lucas. O Caleri não seria titular, não seria, porque tem o Hulk, etc. Não fosse. O Hulk e o Paulinho. Você não desmonta uma dupla que dá certo. Exatamente, não seria. Mas é um jogador que teria um. É um jogador absurdo de. Tudo que o pacote dele é muito. Porque tecnicamente não dá nem para comparar. Exatamente. Mas o pacote do Caleri é muito pesado. É muito pesado. Você tem o Lucas, que talvez fosse titular. Você falou, tudo bem, tem uma questão de titulares, tem umas diferenças. Mas hoje a diferença principal está no banco? Fez diferença nesses confrontos? Não, estava no campo. Estava no campo, porque... Imagine o Atlético com um jogador, não o Hulk, que não consegue sair para construir como o Hulk constrói, que não consegue incomodar nos arranques como o Hulk faz. Mesmo que o Hulk não tenha decidido o jogo, ele obriga o adversário a tomar certos cuidados, a abrir mão até de algumas questões na parte ofensiva, porque sabe que esse cara pode resolver o jogo a qualquer momento. É um jogo de mata-mata, onde um gol faz uma enorme diferença. Sim. Outra questão, o Paulinho também, muita velocidade no contra-ataque, permite ao Milito abrir mão daquilo que ele mais gosta de fazer, porque tem 2 caras que conseguem dar a ele esse contra-ataque muito forte. O São Paulo não tem isso. Sim. São Paulo não tem essa possibilidade. O Zubeldia trabalha, se comparado com o Milito, com um elenco que oferece
bem menos possibilidades quando a gente fala sobre ideias de jogo bem diferentes dentro da mesma partida do que tem o Atlético. Por outro lado, e aí o Zubeldia chega num time bem construído, de personalidade forte. Eu acho que ele melhora algumas coisas em relação ao ano passado. As ausências fizeram muita falta. Porque o Alisson... Eu queria entrar nisso. O Alisson e o Ferreirinha então, também, principalmente o Alisson. O Alisson é um jogador insubstituível no elenco do São Paulo e se não era o principal, um dos 2, 3 principais jogadores do São Paulo na temporada. E quando você perde esse segundo volante construtor, que é o cara que chega na área do adversário, Calçade falava, o jogador que é volante, é meia, entende o time, você passa a ser uma construção mais limitada. Ele perde o Ferreirinha. O jogador lado de campo, aí você lembra do jogo do Morumbi. Né? Quem abriu o campo? O que faz o Milito? Coloca 2 volantes, 3 zagueiros, São Paulo afunila. Lucas vem para dentro, Luciano é por dentro, Rato é por dentro, né? E o São Paulo não tem esse jogador pronto ainda. Tem o Eric na direita, tem o William que está começando do lado esquerdo, mas o Zubeldia tenta arrumar soluções para o jogo de hoje, né? E no segundo tempo, por exemplo, ele joga o Rato para a esquerda, traz para dentro, abre o Luciano para a direita e vai tentando arrumar soluções dentro do que ele tem. Esse repertório de possibilidades, não de execução, o Milito tem maior. Tá. E eu acho que, no final das contas, quando a gente olha o porquê do Milito ter podido jogar desse jeito e ter suportado um jogo do time coletivamente mais forte, passa pelo que estava em campo. O que faltou para o Zubeldia foi alguma coisa em campo, de algum jogador um pouco diferente de característica e talvez de ter um banco com jogadores mais prontos para mudarem as características de jogo que ele propôs. Eu discuto, o São Paulo teve um jogo coletivamente mais forte porque ele teve mais posse ou porque ele ficou... Porque assim... Porque não deixou o time mais técnico jogar. Não, mas a proposta do jogo do time do Atlético, ela foi essa aqui em São Paulo, ela foi... Você pode até dizer que em determinados minutos do jogo de hoje, o Atlético foi empurrado pelo São Paulo, mas não aconteceu isso os 90 minutos. Por que essa foi a proposta do Atlético? Primeiro porque o Atlético venceu o jogo aqui. Segundo... Não, o jogo do Morumbi, eu tô falando dos 2 jogos. Por que essa foi a proposta do Atlético? Porque o Atlético, como a gente falou no começo do programa, o Atlético era um time extremamente frágil defensivamente. E aproveitar o contra-ataque com o Bernardo. Exato. E você mesmo falou das características e das qualidades que o Atlético tem nos contra-ataques. Então eu acho que talvez o Milito tenha pensado, cara, o meu time é muito frágil defensivamente. Eu vou enfrentar um São Paulo que tem Lucas, que tem Luciano, que tem Caleri e que, portanto, é um time forte também, com capacidade de criar e de fazer muito mal aos seus adversários. E eu acho que o Atlético teve a ideia de dizer, cara, eu vou dar um passo para trás, eu estou jogando um mata-mata, são 180 minutos. Obviamente é mais fácil tomar essa decisão quando você joga fora de casa. Mas, repito, o Atlético, na hora que ele vai jogar em casa, ele está com uma vantagem de 1-0. Eu já acho que essa foi a ideia do Milito e eu concordo com a ideia do Milito totalmente. Eu acho que é um acerto do Milito e eu acho que a classificação passa muito pelas decisões do Milito. Então eu tô aqui elogiando o Milito, tá? E eu não mexeria com o Milito. Ganha o Atlético ou não ganha o Atlético algum título nessa temporada? Eu acho que o Milito... Ele resolveu um problema que o Atlético tinha aí com o treinador e eu acho que ele com o tempo vai desenvolver, esse time vai ser muito melhor. Eu só acho que... Coletivamente, só para você, coletivamente o jogo do Atlético foi muito forte. Porque não foi uma vitória na técnica, na individualidade do jogador. Foi no mata-mata. Mas não foi no planejamento do Milito. Mas foi eu acho que ele foi coletivo, tático. Eu acho que esse planejamento passa pelo aspecto do São Paulo fazer melhor que o Atlético. A marcação alta do São Paulo ter saída de bola melhor que o Atlético, ter mais capacidade de retenção de bola do Atlético e porque o Milito não conseguia, mesmo tendo jogadores, alguns setores melhores que o do São Paulo, como você disse na abertura, para a construção de jogada, porque o São Paulo coletivamente é o time mais pronto. E não permite que o Atlético, nesse caso, consiga fazer algo que explore a potencialidade plena dos seus jogadores especiais. E eu acho que o Milito acertou, porque ele entendeu o momento do time, entendeu o que vinha acontecendo na temporada, conseguiu neutralizar o São Paulo, principalmente no Morumbi, porque a chance do Lucas é uma chance Mas hoje ele neutralizou muito também. Muito. E o jogando dentro de casa é um pouco mais simples. Eu entendo que o Atlético fez o que ele queria fazer. Exato, eu acho exatamente o Atlético teve uma ideia, uma proposta, desenvolveu nos 2 locais onde ele jogou, no Morumbi e em casa. Claro que em casa sempre você traz... Você não planeja o segundo jogo. O segundo jogo é resultado daquilo que você vai fazer na primeira partida. Você vem com uma vitória, é um jogo que ele executou.
Se ele vem com empate, teria que fazer outro jogo. Aí a postura do São Paulo poderia ser diferente. Você vê, o Atlético não subia para marcar, o Atlético ficar não, bloco aqui no meio de campo. São Paulo pode sair. O Atlético não se distanciava para o São Paulo jogar ali nas suas fissuras. Ele ficava mais compacto, defendendo o placar do primeiro jogo. E ele conseguiu fazer isso bem. Portanto que o Hulk, aí é a vantagem de ter um cara... O cara é um monstro, né? Ele realmente é um super-herói, porque ele arrasta a defesa. É impressionante. Jogadores, sai jogadores todo mundo junto, sim, né? que são extremamente técnicos. Rolo compressor. E que conseguem passar pelo primeiro marcador, pelo segundo, pelo terceiro. O terceiro já vem mais próximo da área para resolver a parada. O Hulk, às vezes o marcador não sabe onde vai dar nele para ele cair, porque ele não cai. Então, assim, ele só cai quando quer. Exatamente. E aí ele pede ele decide, fala assim, agora vai ser falta. Pá, porque todos tentam. E aí né? reclama que o árbitro não dá. Mas, assim, eu entendo que o Atlético... a gente está falando de jogos placar justinho, pequeno, né? No limite para as duas equipes. Estamos falando no mata-mata no seu estado normal. Eu achei, inclusive, um 0x0, achei um jogo muito bom. É mata-mata. Muito bom. Mata-mata é isso. Você não fica olhando lá para frente, você não olha lá para trás para sua campanha. Você só pensa naquilo. Assim, eu acho que o nível de concentração no mata-mata para jogador brasileiro, ele pode ser, eu acho que é bem maior do que o cara pensar em 38 rodadas, cheio de problema, data FIFA, o foco, seleção, né? foco. Você fala assim, gente, vamos focar aqui nesses 90 primeiro. Pô, o cara tá concentradíssimo e tal. Aí a gente fala, nossa, como vai bem em Copas tal time. E no longo prazo ele se arrebenta. É possível, né? E então isso cabe muito nesse futebol confuso e conturbado, que é uma loucura de calendário, tanto que a gente parou para a data FIFA e a maioria que jogou a data FIFA não pode entrar em campo. Eles estão arrebentados. Olha, o Milito colocou todo mundo, hein? Mas eles estão, assim, alguns caras que jogaram 90 minutos ontem, se você botar para jogar hoje, tudo bem, mas a chance do cara estourar, aí cada um toma a sua decisão. Mas é isso, a data FIFA não protege ninguém, só a seleção, que não apresenta nada. E aí não é só a seleção brasileira, porque você envolve outras todas dos sul-americanos que estão jogando aqui no Brasil. Só para voltar no ponto, né? Eu acho que é um mérito do Milito que reconhecer o mérito do trabalho do Zubeldia no São Paulo. Assina embaixo. Claro. Né? Olha, não tenho essa condição hoje de impor a minha ideia original de jogo. Então, o que eu posso fazer? Vou buscar o meu plano B. E isso acontece depois desse time apanhar muito na temporada. Isso. Vamos lembrar... Tentou muito fazer o que ele mais gosta, né, durante a temporada. Esse time tomou goleadas do Flamengo e do Palmeiras dentro de casa humilhantes. Sim. Esse e time... do Vitória? Fora de casa, mas o Vitória. Isso, Vitória. Esse time perdeu um jogo lá pro Peñarol que trancou ele na Libertadores. Falou, você não vai jogar aqui. E eu tenho, para mim, uma percepção de que a gente está exaltando aqui o elenco do Atlético, que realmente tem peças brilhantes do meio para frente. O elenco do Atlético carece de jogadores que possam executar o plano de jogo, a ideia do jogo do Milito, desde trás. Para fazer essa bola sair da defesa e chegar com qualidade a esses jogadores que atuam da intermediária para frente. Então, hoje, inclusive, ele perdeu o Otávio no início do jogo, logo. Né? Ele tem que colocar mais um zagueiro. O Otávio já não é esse jogador mais qualificado nisso que eu estou falando, que estabelecer um paralelo com o que o São Paulo tinha no Alisson. Que é um jogador forte na marcação, mas que tem a qualidade para iniciar as jogadas, para levar essa bola adiante. Então, quando você marca bem, e o São Paulo fez isso hoje, no início do jogo, teve dificuldades, a partir dos 20 minutos encaixou a marcação e inibiu essa saída de jogo do São Paulo, do Atlético. Quando você consegue marcar essa saída de jogo do Atlético, você dificulta muito o jogo do time. Porque a bola não vai chegar nos jogadores que fazem a diferença. Se você impede a bola de chegar no Hulk, você ganha do Atlético. Sim. É claro, se o Atlético não tem o Hulk em campo, aí você tem um grande caminho para ganhar do Atlético. E isso aconteceu várias vezes ao longo desse campeonato. Então, acho que a grande questão é essa. Entendo que o time do Atlético ainda carece de um nivelamento entre os seus
compartimentos. Nivelamento técnico. Nível de jogo e de ideia de jogo que o Milito exige, ou gostaria de implantar, não é acompanhado pela qualidade dos seus volantes na saída de jogo, nem dos seus zagueiros lá atrás. Porque às vezes você tem um zagueiro que já consegue fazer as coisas funcionarem desde lá de trás. Essa é a grande questão. E aí, diante disso, ele teve a inteligência de, opa, eu não vou conseguir fazer isso e vou sofrer muito. Porque do outro lado tem um time que está muito bem organizado. Então, vou partir você não conseguia nem contra times bem mais fracos, né? E às vezes sofria defensivamente contra times mais fracos. Acho que fazia sentido. Ele apostava mais contra o time mais fraco. Não, isso aqui eu vou me impor na minha qualidade. Faz sentido, claro. Né? Mas eu queria só, assim, olhando inclusive para os lances e tal, a gente discutiu também no primeiro jogo que talvez o Zubeldia pudesse ter feito mudança. E aí eu vou falar do primeiro jogo, tá? Não vou falar de hoje. Porque eu acho que não é um problema você não colocar o Eric, por exemplo, no intervalo. Mas como eu falei na primeira partida, eu acho que, assim, cara, esses jogos, eles exigem tanto, mas tanto, né, em tantos aspectos, porque, como disse o Calçade, a questão do foco, da concentração, não é só uma questão física, não é que você corre muito o tempo todo, os 90 minutos, mas você tem que estar concentrado o tempo todo, é um jogo de uma exigência muito grande. E com essa exigência, eu acho que faz sentido você fazer substituições. Ponto. Fazer substituições. Porque o Zubeldia não as fez no primeiro tempo. E até, ele me lembra de ter falado depois... No primeiro jogo? No primeiro jogo. Vale lembrar que ele não estava no banco. Eu ia falar isso. Quem? Ele não estava no banco, estava suspeito. Eu sei, mas... Eu acho que alguém deve poder comunicar. Eu imagino que ele tomava as decisões. Claro. Tudo bem, podemos até colocar a responsabilidade no assistente, mas acho que é pouco provável. A gente sabe que hoje em dia... Com você. Os caras se comunicam e falam, até porque assim, ele sabe, tá vendo o jogo, certamente no estádio. E eu acho que... palpitando em tudo. Exato. Agora, ele poderia ter feito, acho que a mudança... Porque hoje, quando que o São Paulo começa a produzir de fato? Depois das duas mudanças, e principalmente a entrada do Eric. Que, eu estou de acordo com o Birner, não é o que você vai falar, o cara está pronto para ser titular, não. Mas é que assim, é você olhar para os caras que estão em campo, para o nível de desgaste, para um jogo que exige tanto, faz sentido você mudar no time, nem que seja faltando 15, 20 minutos. E o Eric era um pouco a mudança de característica do jogo, o cara que tem o drible. Exato, que aliás, convenhamos, hoje era absolutamente necessário, Sim. Porque do jeito que o Atlético estava se defendendo bem, com as linhas baixas, fechadas, você precisava desse cara para encontrar o espaço e tal. Então eu acho que poderia ter acontecido no primeiro jogo. Nem discuto hoje, se aconteceu tarde. Acho que não, porque de fato, se você olhar a escalação do Zubeldia, ela foi uma boa escalação. Se as coisas não andaram, acho que tem muito mais mérito do Atlético do que demérito do São Paulo. E na hora que ele fez as mudanças, ali nos 15 minutos finais, o São Paulo criou o que não tinha criado até então. Mas eu discuto muito no primeiro jogo você não ter feito as mudanças para tentar o gol no segundo tempo. Demora, né? Fala, Calçado, você fala. Aí é a história do mata-mata, né? Por exemplo, você segura, você fala, em que momento vou jogar tudo para o alto e aplicar o dane-se? Porque você larga, vai falar, bom, aí fica totalmente vulnerável. Porque você fica olhando, mapeando, né? Quando é que ele vai mexer? Quando é que ele vai mexer? E a gente fala, mexer é radical um pouco. É mudar a estrutura do time para apresentar algo que não vem acontecendo. Ele já sabia o que ia encontrar pela frente, teve 60 minutos do jogo para confirmar isso, às vezes 70. Fala assim, agora o que ele vai fazer? Tá bom, vai botar o André, o Eric, vai botar o time à frente. Porque também a preocupação é tomar um gol. Sim. E aí inviabilizar esses últimos minutos. Inclusive mentalmente, o time mentalmente, Qual é o mas, o tempo não é que certo ele tirou um volante para pôr o Eric, né? Não, eu acho que mas é soltar. Porque o impacto do gol, Calçade, não é só impacto, preciso fazer um gol, se fosse o Atlético para empatar e não ter pênaltis, ou São Paulo, preciso virar... Aí fica muito difícil raciocinar em campo num jogo, como você falou, tão igual como esse. Tão igual. O Zubeldia vai falar, gente. Vamos lá? Quem sabe ele fala sobre isso aí também. Vamos lá. Vai reclamar da arbitragem. Com certeza. Boa noite. Primero, creo que São Paulo, en los 180 minutos, lo hizo bien. Fueron 180 minutos disputados, por supuesto. La diferencia, sin lugar a dudas, estuvo en ese gol de bola parada. Nosotros, o nos,
En muchos aspectos del juego hemos estado bien en los dos juegos. Por supuesto que estas series donde los dos equipos son parejos se termina definiendo con acciones muy puntuales que están vinculadas al gol. Lamentablemente en estos 180 minutos no tuvimos esa fineza para poder conectar, pero en los dos juegos fuimos protagonistas, en los dos juegos tratamos de imponer nuestro fútbol y bueno, en un mata-mata, repito que la diferencia estuvo en ese gol sobre la hora o en el descuento del partido de ida. Con respecto a los perfiles de los extremos, todo cuestión de ir cambiándole la dinámica al adversario porque por supuesto hacen emparejamiento, hacen duelos individuales, entonces a veces trocás los perfiles para que tengan o más cruzamiento, más de doble, confundir un poco las persecuciones que ellos hacen. Pero yo no tengo nada que reprocharle al equipo, realmente hemos dejado todo, y fue una serie que lamentablemente por esa acción puntual que le estoy transmitiendo, termina dejando en la competencia Atlético Mineiro. Prof, tudo bem? Aqui. Tudo bem, prof. Primeiro tempo, São Paulo precisando vencer, teve pouca ação ofensiva. Teve uma cabeçada do Caleri que o Everson pegou e não chegou mais. E aí você voltou para o segundo tempo com o mesmo time. O que você tentou conversar com eles no vestiário para poder melhorar? E, se você me permite, a escalação do Lisieiro acabou sendo surpresa para a gente. Por que a opção do Lisieiro e talvez não do Marcos Antônio, que é um jogador de mais chegada do que o Lisieiro? No, Marcos Antonio no tiene llegada al gol a ofensiva. No es un jugador que tenga llegada al gol o ofensiva. Su estadística lo indica. Marco Antonio es un buen volante de pose, pero no tiene esa vocación ofensiva. Y necesitamos un volante mixto que tenga marca y que pueda jugar en situaciones de construcción. Y le hicieron en esas dos fases del juego, en lo que es construcción y recuperación, está mejor posicionado que Marco Antonio. Entiendo que por ahí no lo conocen a Marco Antonio, pero no es un jugador que esté vinculado a la ofensiva, al gol. No confundan. No. Es un jugador de pose, es un jugador que puede transitar en el medio campo, pero que no está vinculado al gol, ni a la asistencia tampoco. No sé de dónde sacan eso. Segundo, yo creo que el rendimiento del segundo tiempo tiene que ver con lo del primer tiempo. Es decir, si vos a un equipo que vive de la pose, como es Atlético Mineiro, le sacás la pose, posiblemente tenga más energía para seguir atacándolo el segundo tiempo. Y se dio un partido idéntico al partido de ida. Primer tiempo equilibrado, pero como le sacamos la pose, que no están acostumbrados a que le saque la pose, por supuesto que el segundo tiempo íbamos a tener más energía, porque lo hicimos desgastar también a jugadores que no les gusta habitualmente presionar, como puede ser Hulk o Paulinho. Pero dicho esto, por supuesto que nos faltó, en 180 minutos no pudimos hacer un gol. Por el dominio que tuvimos, me parece que tendríamos que haber conectado un poco más. Pero bueno, somos dos equipos parejos y a nosotros esto por supuesto que nos tiene que hacer crecer, porque la serie se la queda al equipo que hizo un gol sobre la hora de una bola parada en dos partidos muy parejos, en donde en algunos aspectos del juego nosotros fuimos mejores en los 180 minutos. Luiz. Muito bem, voltando do Zubeldia. Pô, mas o Atlético classificou, vocês colocaram o Zubeldia. Calma, coloca o Zubeldia. Quando a gente tiver o Milito, a gente tiver a possibilidade, a gente coloca o Milito também. Jogo, né? Exatamente. Tem um lance aqui para a gente encerrar por enquanto a nossa discussão aqui de Atlético Mineiro e São Paulo, que é justamente esse aí, ó. Cartão amarelo para o Júnior Alonso. Amarelinho ficou de bom tamanho, Calçade? Tem muita gente pedindo vermelho.
Esse lance na imagem aberta é mais legal pra gente ver. Que o Fux está chegando. A desculpa ali é que o Fux já estava cobrindo. É um lance pra mim que ele tá na interpretação do árbitro. Até porque ele tá cobrindo, mas ele tá a 2 metros à esquerda. Assim, então, a velocidade de quem vai sair de frente pro gol e a trajetória favorece. Então, concordo com você, porque quando ele ajeita a bola, ele já joga ali pro meio, então, já aí direção o ao gol. árbitro... Olha lá, ó. Sim. Aí, ó. O que eu achei correto foi a não intervenção do VAR. É o seguinte, o árbitro... O que a gente precisa entender é o seguinte, se o árbitro errou a interpretação dele, ele tem que ser chamado pela CBF, ou ele tem que simplesmente não apitar mais. O que não dá é para ter uma comissão no VAR para decidir reapitar o jogo. Então, esse ponto do VAR não cabe aí. Ou pior, para pedir para o árbitro isso não reapitar, cabe, né? Isso não cabe. Agora, é uma interpretação dele que, assim, olha, ele está saindo e sofre a falta. A cobertura não está além da bola, não está mais próxima do gol do que a bola. Então, para mim, é um lance de interpretação, poderia ter sido julgado, no meu modo de ver, até como cartão vermelho. Vamos fazer o seguinte, a gente tem um recurso aqui de parar a imagem na hora do domínio ali, ó. Vamos lá. Câmera lenta, joga a bola para dentro. Briga, vamos lá. Ele briga, ele vai jogar a bola mais pro meio, que é justamente para sair em direção ao gol. Vamos ver, ó. Olha lá. E o Fux está aqui embaixo, tá? Ó, dominou. Ele está de frente pro gol. Ele vai sair na cara do gol. Acho muito improvável que o Fux ia chegar. Não, sim. Você tem... Olha lá, ó agora. Praticamente, na mesma linha, e a trajetória favorece o portador da bola. Exatamente. Né? Então, aqui, gente, não tem essa história de último homem, isso não existe. Não tem. Isso é uma lenda urbana que tomou conta da arbitragem. A questão é se ele tinha uma oportunidade clara de gol ou não. Para mim, e eu entendo que tinha. O que a arbitragem leva em consideração são os chamados 4Ds. É verdade. Distância, direção, defensores, domínio. Isso. Para configurar o doxo, como eles gostam de chamar. E a arbitragem não leva em consideração o seguinte, quem está dominando a bola é um jogador lento ou é um velocista? Isso é verdade. Você entendeu? Isso é verdade. Porque é o seguinte, geralmente tem velocidade. Então é o seguinte, um velocista pega esses Ds todos... Opa! Calma aí, meia-noite e meia. Meia-noite e meia, calçar meia-noite e meia pode, viu? Isso é a mente suja de vocês. E deixa de lado, eu queria dizer, deixa de lado e vai na direção do gol, levando toda a defesa e chegando em vantagem. Porque é o seguinte, você julga tudo isso, e corretamente, né, Eugênio? Mas e aí? A velocidade do cara que está de frente pro gol, né? A distância... Para mim, ela é uma distância para chegar na área aí. Você está entre o meio de campo e a grande área. Então, analisando a partir do que é o que os árbitros analisam, que é justamente, são esses 4 parâmetros. Então vamos lá. Direção. Com o toque na bola, ele tinha. Frontal. Antes do toque não tinha, mas com o toque ele tinha. Passa a ter. Domínio ele tinha. Já tinha. Iria ter se não tivesse sofrido a falta. Ele tinha na jogada porque ele toca na bola. A partir do momento que ele já dá direção, ele já tem um domínio ali. Defensores, na hora que ele toca na bola, não tem ninguém na frente dele. Exatamente. E o Fux está aqui... O Fux vem depois que ele já cai. Aqui e outro aqui. Depois que ele já cai. E? Distância, direção, defensores e domínio. Tava tudo configurado ali. Pensando se faltava algum D. O D. Tava tudo ali configurado. Para cartão vermelho. Né? Se são esses os 4 pontos que norteiam a decisão da chamada possibilidade real de gol, né? Eles estão ali. Ele tinha direção, ele tinha domínio, não havia defensores e a distância era perfeitamente percorrível para um jogador de velocidade como ele. Sim. Né? Ou seja, vermelho. Para mim, dentro desse parâmetro, que é o que a arbitragem utiliza, que o árbitro deveria ter usado, seria cartão vermelho. Não tinha nem metade do primeiro tempo no lance do jogo. Nossa, isso ia mudar todo o sentido da partida. Vamos Completamente. imaginar que sabe quando o jogador se machuca e ele fica em campo, você não pode alterar mais, porque já foram feitas 5 alterações, aí você pega o machucado e deixa ele lá na frente.
Se fosse jogador contundido, você entendeu que você tem que analisar e falar, pô, esse cara não vai dominar a bola, mas ele não vai sair, ele não vai arrancar, ele não tem velocidade, ele está machucado. Sim. Quer dizer, tem um contexto no jogo que o árbitro tem que analisar. Nesse caso é um atacante saindo de frente, que é a natureza do trabalho dele, correr na direção. Eu só acho importante, porque senão a gente... que eu tenho que ir pro break. Porque senão a gente entra sempre naquele negócio que a gente falou ontem. Eu estou muito de acordo com o Calçade. A gente está aqui discutindo e podemos chegar à discussão que a distância ele não estava no grande círculo, mas também não estava na entrada da área, que o defensor estava distante o suficiente para a gente. E eu concordo com tudo que foi dito. Mas eu não acho que um caso como esse, eu acho que o cartão vermelho seria muito bem mostrado no jogo, mas é esse tipo de lance que eu acho que a gente tem que parar com o negócio de querer a intervenção do VAR em tudo. Assim como quiseram a intervenção do VAR... Não precisa do VAR ali, não. Não, mas não é que não precisa do VAR, porque quando você fala não precisa do VAR... Mas olha o lance. Mas você não quer... Porque tem muito aqui no Brasil, você não quer vir dar uma olhadinha? Vem dar mais uma olhadinha. Ali dentro tem que ser no campo. O VAR vive chamando. O árbitro do campo, ele estava de frente, ele viu o lance. Então, é que você está defendendo que o VAR fosse usado nesse caso. Não, estamos defendendo que o árbitro em campo, de frente para o lance, pudesse ter visto e aplicado o cartão. Tudo bem, mas é que assim, quando há um erro indiscutível que não cabe nenhuma interpretação, eu acho que aí a gente... tem que dizer que o VAR tem que ser utilizado. Aconteceu ontem, no lance do Hugo. Aquela dividida, o árbitro está olhando. O VAR no Brasil é muito mal usado. É só isso que eu estou dizendo. Excessivamente intervencionista. Exato. Mas nesse caso ali, o árbitro do campo tinha todas as condições de aplicar o jogo. É que as condições, Eugênio, eu acho que ter as condições de fazer e não fazer, se ele tem todas as condições de fazer e não faz, e não cabe nem interpretação porque ele errou, o VAR tem que entrar. No meu ponto de vista, não é esse lance, como eu vi muita gente pedindo para que o Luiz Gustavo fosse... vem rever aqui, porque ele dá uma solada. Não cabe, absolutamente não cabe. Até porque naquele caso, acho que o amarelo foi bem mostrado. Então, assim, só porque senão, assim, eu tenho muito essa coisa de querer defender que o VAR participe menos do jogo. Não, mas Brasil. o VAR tem que participar dentro daquilo para o qual ele foi criado, não para aquilo que ele não foi criado, que é como a gente usa. Se a gente vai para o intervalo... Eu fico muito feliz ao saber que depois de 550 mil intervenções de VAR desnecessárias e erradas ao longo da temporada, pegaram um lance especificamente do mata-mata do Brasil. Eu não posso estender essa discussão para hoje. Pegaram um lance. Ontem mesmo intervalo. Só uma frase. Tem 4 pessoas achando que foi cartão vermelho. O que o VAR fez? O VAR criou, a partir do momento que ele chegou, esta geração de árbitros, ele tirou a arbitragem do campo e levou lá para a salinha. E os caras deixaram isso acontecer, com assistentes e com árbitros. O que a gente precisa é devolver a arbitragem para o campo e usar o VAR exatamente de acordo com as regras do VAR. Para o que ele foi criado. É isso, galera. Pessoal debatendo aí, analisando os lances dessa partida entre São Paulo e Atlético Mineiro e São Paulo. O time ontem não fez um bom jogo. O Atlético avançou para a semifinal da Copa do Brasil. E tem esse lance aí que muita gente reclamou. O Caleri também reclamou bastante de um lance ali no final da partida, né? Mas esse lance aí era lance para cartão vermelho. Se não me engano, o Fux, que era o outro jogador do Atlético que estava aqui, mas ele não ia chegar na bola. O jogador do São Paulo ia partir livre para fazer o gol. E esse lance aí, o árbitro deu apenas cartão amarelo. E o São Paulo reclama bastante desse lance. E é claro que o São Paulo não jogou bem a primeira partida no Morumbi. Foi eliminado principalmente por esse jogo muito ruim que fez no Morumbi, perdendo em casa, onde o time tem um bom aproveitamento. E agora fica aí a reclamação, né? Principalmente nesse lance aí que o jogador do Atlético Mineiro, se não me engano, o Júnior Alonso, acho que sim, era lance para cartão vermelho. Mais vida que segue, agora é se preparar para os próximos jogos. Final de semana tem mais um jogo difícil contra o Cruzeiro fora de casa. Jogo que vai acontecer em BH, né, lá no Mineirão. Mas é aguardar a sequência dos próximos jogos. Fica a reclamação desse lance aí que o juizão não teve a coragem de sacar o cartão vermelho ali, expulsar o jogador do Atlético Mineiro. A reclamação por parte do São Paulo. O time não fez um bom jogo. O Zubeldia também demorou muito a mexer no time. Muita gente não entendeu
a escalação do Liseiro de titular. Muita gente ali se perguntando por que essa escolha. O Zubeldia até falou, né, na coletiva aí sobre essa escolha. Foi perguntado, se não me engano, o Eduardo Afonso que fez uma pergunta para ele a respeito do Liseiro. Mas é aguardar os próximos jogos, né? O torcedor do São Paulo, claro que está chateado com essa eliminação. A eliminação faz parte também do futebol. É claro que o torcedor estava esperando o São Paulo fazendo um melhor jogo nas quartas de final da Copa do Brasil. Mas é isso, galera. Deixa a sua opinião aqui nos comentários. O que você achou aí desse lance? Acha que era um lance para cartão vermelho? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.